nossa aula de história. Nós vamos já começar no livro 3, tá bom? Então, nós vamos começar o livro 3, a página 193. Nós vamos da página 193 até a página 197, mais caderno. Então, na aula de hoje vai ter livro mais caderno, tá bom? Então, ó, primeiro, antes da professora falar do nosso tema em si, o nosso eixo central, o nosso livro, ele vai trabalhar em cima do quê? Percebendo os ambientes. Todo o conteúdo do livro, ele vai trazer pra gente uma forma, seja em português, matemática, em todos os ambientes do livro, em todos os conteúdos do livro, ele vai trabalhar com a gente o quê? Percebendo os ambientes. De que forma podemos perceber os ambientes? É isso que ele vai trabalhar durante todo o livro. Então, o nosso eixo central, quer dizer, o nosso livro, a temática total do nosso livro vai ser percebendo os ambientes. E lá em história, nós vamos começar com um assunto muito importante. Nós falamos um pouquinho de respeito, falamos de respeito dos nossos amigos, falamos de direitos e deveres, não falamos de direitos e deveres, vamos falar agora. Falamos de igualdade, que nós somos iguais em direitos, porém diferentes em percepções. Porém, agora o nosso livro em história, nós vamos trabalhar o que é direito e dever. Nós já ouvimos falar bastante, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas o que é o direito? O que é o dever? Vamos falar agora, ó. O nosso livro começa falando assim, ó. Primeiro, nós escutamos falar assim, ó, o exercício da cidadania. Eu tenho direito de exercer minha cidadania, eu sou um cidadão de direitos e deveres. Eu vou exercer minha função de cidadão. O que seria isso? Vamos lá, ó. O livro fala: cidadania, o que é? É um conjunto de direitos e deveres que os indivíduos têm em relação à sociedade que vive. Então, o que é a cidadania? É os direitos e deveres de toda pessoa. Cidadão é você, é eu. Nós somos cidadãos. Então, a cidadania é o quê? É o conjunto de direitos e deveres que nós devemos exercer. Então, ó, ninguém consegue viver totalmente isolado, nem fazer tudo o que quer, na hora que quer ou como quer. Portanto, ao se relacionar com pessoas, você está exercendo a sua cidadania e deve respeitar o meio em que vive e as pessoas que fazem parte dela. Então, ó, quando eu convivo com outras pessoas, eu estou exercendo minha cidadania. Como é exercer minha cidadania? Respeitar o meu amigo, respeitar os gostos, preferências, o direito e o dever dele. Professora, mas o que quer dizer essa palavra? Direito e dever? Eu não sei o que quer dizer isso. Direito é tudo que você pode fazer. Eu tenho direito de comer bem, eu tenho direito de me vestir bem, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a lazer, eu tenho direito a ir e vir, isso é meu direito. E o que é o dever? São todas as obrigações ligadas ao direito. Eu tenho direito a comer, certo? Só que eu tenho o dever de pagar por aquilo que eu estou comendo. Eu tenho direito a lazer, mas eu tenho o dever de pagar por aquele lazer que eu estou tendo. Eu tenho direito de brincar com os meus amigos, mas eu tenho o dever de guardar os meus brinquedos após a minha brincadeira com os meus amigos. Entenderam o que é direito? Direito é tudo aquilo que eu posso fazer. O dever é toda obrigação que aquilo que me permitiu eu tenho que cumprir. Nós somos cidadãos de direitos e deveres. Tanto direitos quanto deveres
devemos cumprir, deve ser cumprido. Então, ó, a professora vai até anotar na lousa, para depois vocês anotarem no caderno de história de vocês. Lá no caderno de história tem duas atividades que a professora deixou. Primeiro você vai fazer um textinho de quem sou eu. Como que eu posso fazer esse texto, professora? Do quem sou eu? Vou colocar nome, o seu nome e a data, e vou escrever um pouquinho de quem sou eu. Eu sou a professora Cleidiane, ou então eu sou a Cleidiane, gosto de brincar, gosto de assistir, moro com minha mãe e meu pai, meu jogo favorito é tal. Ou então você quer escrever totalmente diferente. Eu sou a Cleidiane, eu gosto de viajar, conhecer coisas novas, adoro escrever, não gosto muito de, sei lá, de assistir filmes. Você vai escrever um pouquinho de quem é você, dos seus gostos e das suas preferências, em pouquinhas palavras, tá bom? Aí depois tem um outro texto que a gente vai deixar para outra aula. Depois desse outro texto, tem uma folha em branco, certo? Nessa folha em branco você vai colocar seu nome, a data da aula e vai colocar assim, ó, direito. O que que é? Deixa a professora pegar outra caneta. Vamos ver se é essa daqui, ó. Direito. O que que é direito? Você vai escrever aí no seu caderno. Tudo o que você pode fazer. Então, vamos lá. Direito. Tudo o que posso fazer. Ponto. Dever. Obrigações ligadas ao meu direito. Aos, né? Não, ao meu direito. Então, vamos lá. Escreveu isso daqui, colocou o seu nome e a data. Aí você vai escrever direito, tudo que eu posso fazer. Dever, obrigações ligadas ao meu direito. Então, eu sei que eu tenho direito de brincar, mas eu tenho o dever de guardar os brinquedos, certo? O dever, eu não brinquei aqui, então a minha obrigação é guardar os meus brinquedos. Eu acho que vocês conseguiram compreender um pouquinho sobre o que é o direito e o dever. E o que é cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Vamos colocar cidadania aqui também? Porque, gente, a professora está escrevendo isso e pedindo para vocês escreverem. Porque isso vai seguir para a vida de vocês, entendeu? Essas são palavras que é o exercício diário de todo ser humano. Ele tem o direito, ele tem o dever e é o exercício da cidadania dele. Então, eu quero que vocês compreendam exatamente o que é isso. Então, a cidadania é esse conjunto aqui, ó. Então, eu como cidadão, eu tenho o direito de brincar, mas eu sei que é a minha obrigação guardar os meus brinquedos. Eu como cidadão, eu sei que eu posso passear com o meu cachorrinho, mas eu sei que é a minha obrigação pegar o cocô do cachorrinho que faz lá na rua. Então, eu sei que se eu exerço a minha função, o meu direito e o meu dever, eu estou exercendo a minha cidadania, o meu direito de ser um cidadão legal, um bom cidadão, um cidadão que pensa no coletivo. Porque se todo mundo exerce o seu direito e o seu dever, você não incomoda, não atrapalha o outro, porque permite que o outro também exerça o direito e o dever dele, entendeu? Vamos colocar aqui cidadania? Cidadania. Escreva aí no caderno também. É o conjunto de direitos e deveres.
de todo, deixa eu ver se eu posso colocar assim, que os indivíduos têm, de todo cidadão. Não, peraí, é o conjunto de direitos e deveres para viver em sociedade, isso mesmo. Colocar de maneira para viver, nossa, em sociedade, certo? Então, ó, na primeira página a gente já aprendeu essas coisas aqui. Essas são palavras que nós vamos levar para nossa vida daqui para frente. São palavras importantes para a gente como um cidadão, né? Vamos lá, ó. Todo grupo social no qual você está inserido, como família, escola, amigos, igreja, parquinho, cinema, shopping, todo grupo que você está inserido, ele é organizado por costumes, hábitos e culturas. O nosso país tem uma cultura, a Índia tem outro, a África tem outro, a China tem outro. Cada país tem a sua cultura, a sua religiosidade, os seus costumes, a sua língua própria. Então, cada país, ele se difere um do outro. Por quê? Porque ele está inserido, cada país ele se difere um do outro porque eles não são iguais em culturas, em pessoas, em hábitos, enfim. E ao nos relacionar com estes grupos, nós precisamos respeitar as regras daquele lugar que eu estou. Se eu saio daqui e vou lá, deixa eu pensar num país, eu vou num país muçulmano, deixa eu pensar um país Israel, vou lá em Israel. Eu sei que lá em Israel, ou então num país muçulmano bem rígido, eu sei que as mulheres não podem andar com a cabeça descoberta. É costume deles lá. As mulheres não podem andar com a cabeça descoberta. Nem com blusas de alcinha, roupas curtinhas, elas não podem. É costume daquele país. Se eu estou neste país, qual que é o meu dever? Respeitar a regra daquele país. Eu fui para aquele país sabendo que não se pode usar uma blusa de alcinha, que eu tenho que estar pelo menos com um lenço na minha cabeça, cobrindo um pouco da minha face. Se eu não fizer isso, eu vou estar desrespeitando a cultura daquele país e ofendendo aquelas pessoas. Aqui no Brasil tem isso? Não, não tem isso. Mas quando eu vou para um outro país, eu tenho que me atentar quais são os costumes de lá. E eu devo respeitar. Se eu for na Índia eles não comem carne de vaca, porque a vaca lá na Índia é um animal sagrado. Não pode comer, eles chamam ela de a mãe vaca. Então eu não posso chegar lá na Índia, porque lá a vaca ela anda solta na rua, porque ela é um animal sagrado. Para eles, quando a vaca passa próximo do comércio, próximo deles, eles, na cultura deles, eles são grandemente abençoados. Eles acreditam assim. Só que eu, aqui no meu país, eu como carne de vaca. Eu posso chegar lá na Índia e pedir para um bife de vaca? Eu vou estar desrespeitando a cultura daquele país, a religião, enfim, tudo. Então, nós devemos nos atentar que quando estamos em grupo, nós devemos respeitar aquela cultura, aquela religião, até mesmo aqui no Brasil. A gente tem que respeitar religião, raça, credo. A gente tem que respeitar, gente, as pessoas. Nós não devemos desrespeitar. Engraçado que esse tema
página cai bastante, tem muito a ver no momento atual que estamos vivendo. Que nós vemos bastante essa hashtag, as crianças que entram nas redes sociais ou nos jornais, nós vemos a hashtag assim, ó, vidas negras também importam. Por quê? Porque está havendo um desrespeito às pessoas que têm uma cor de pele diferente da nossa. Não respeitam os direitos e os deveres dele, apenas pelo fato dele não ser da mesma cor que aquela pessoa. E isso, gente, é errado, isso não pode acontecer. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? O que nós estamos constantemente falando? Que devemos respeitar, independente da religião, independente da cor, independente da cultura. O respeito é, acima de tudo, o mais importante, tá bom? Então, ó, quando nós respeitamos as regras, nós estamos cumprindo o quê? Os nossos deveres. Que nós temos direitos a diversas coisas, mas nós temos o dever de cumprir as regras estabelecidas. Então, podemos usufruir do nosso direito e assim usar a nossa cidadania, certo? Aí aqui, ó, tem a menininha do coque falando assim, ó, devemos respeitar o sinal de trânsito. Com certeza! Isso é um dos maiores direitos e deveres que devemos exercitar. Posso passar com o meu carro no sinal vermelho? Não, gente, não pode. Por que não pode? Porque o sinal tá vermelho para o carro, mas verde para os pedestres. Se eu passo, mas não tem nenhum pedestre vindo. Mas e se de repente a pessoa viu que o farol tá verde, passou correndo ali, o carro passou? Aconteceu um acidente, né? Devemos respeitar. Aí aqui na outra folha tá falando, ó, os motoristas têm o direito de andar quando o sinal tá vermelho para o pedestre. E o pedestre também tem o dever de atravessar sempre na faixa. Em qualquer lugar da rua, da rua, da avenida, enfim, que eu possa atravessar? Não, eu devo atravessar na faixa de pedestres. Já foi um lugar estipulado para mim aonde eu devo atravessar. Então, eu devo atravessar na faixa de pedestres. E o motorista deve parar quando o sinal tá vermelho para ele e verde para mim. Certo? Tá vendo que é um sinal de regra? Se o motorista para e eu atravesso na faixa, todo mundo tá cumprindo tá fazendo o seu exercício de cidadania. Aí virei a folha na página 196. Tá falando aqui novamente um pouquinho dos documentos, ó. Observe as imagens. Com o auxílio do professor, identifique quais são os documentos e a sua utilidade. Isso daqui é o que, gente? Um RG. O RG, ele é o que? Um registro geral ou a carteira de identidade. Todo mundo tem que ter isso daqui, é a minha identificação. Sou fulana de tal, registrada com número tal, nascida em tal dia, na cidade tal. Isso daqui é a identificação minha. Eu tenho que ter o RG. E aí aqui tem o passaporte. O que é o passaporte? É a identificação obrigatória para eu entrar em outros países. Para eu sair fora do Brasil e ir para outros países, eu necessito ter o passaporte. Existem alguns países que têm coligação com o Brasil, que você consegue viajar só com o RG. Mas o restante de todos os outros países é necessário o quê? O passaporte. Então, o que o passaporte é? Uma identificação para entrar em outros países. E o RG é uma identificação pessoal, tá bom? Vamos lá. Na página 197, ele tá mostrando aqui, ó, esse desenho, essa ilustração, e tá falando assim, ó, após uma conversa, escreva, de acordo com a sua escolha, o nome de 3 direitos. Então, a gente falou aqui que nós temos os direitos e deveres, certo?
Então, nós temos direito à liberdade, convivência familiar, educação, alimentação, lazer, vida, esporte, cultura. Então, ó, você vai escolher 3 direitos, vai escrever aqui embaixo os 3 direitos que você escolheu. E no caderno de história, eu quero que você faça um desenho sobre esses 3 direitos. Então, ó, se você escolheu lazer, você vai fazer um desenho sobre o lazer. Um desenho, se você escolheu alimentação, um desenho sobre alimentação. E um desenho sobre a educação. Então, ó, embaixo disso aqui que você escreveu no seu caderno de história, você pode fazer um desenho. Professora, posso fazer um desenho envolvendo esses 3? Pode. Professora, posso fazer 3 desenhos diferentes? Pode. Professora, não coube só nessa folha. Posso usar a folha de trás? Também pode, tá bom? E aí a professora quer indicar para vocês entrarem no site do Plenarinho. Então você vai colocar lá, pedir para ajuda da mamãe, vai colocar assim, ó, plenarinho.gov.br/cidadania/direitos e deveres. Lá você tem, lá ele tá falando melhor para vocês direitos e deveres numa linguagem de infantil, não infantil, né? Vocês não são bebezinhos. Tá falando numa linguagem mais fácil para vocês conseguirem compreender melhor o que é direito, dever, cidadania e lá tem outras coisas também interessantes para a gente poder conhecer. Falando um pouquinho sobre a Câmara, sobre dos deputados, sobre a República Federativa. Lá vem dizendo alguns números que nós podemos usar quando a gente vê alguém que não está exercendo o direito e o dever de maneira legal. Enfim, lá tem bastante coisa legal para vocês poderem conhecer. É importante que você conheça quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, para que você não possa esbarrar num amigo e prejudicar o direito e o dever dele, tá bom? Crianças, é isso. Anotem isso daqui no caderno. Entrem lá no site do Plenarinho, dá uma fuçada lá, dá uma conhecida no site e façam os desenhos no caderno dos direitos e deveres 3 que vocês escolheram, tá bom? Um beijo, meus amores, fica com Deus e até a nossa próxima aula.